segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal, amém. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé, aplaudindo esta palavra. Glorifique ao Senhor, glórias e aleluias ao Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Só Ele é digno de receber toda a honra e todo o louvor. Agradecemos, Senhor, por estas palavras. Os amados podem se assentar, glórias a Deus. Bem, meus queridos, a palavra do Senhor que acabamos de ler, ela vem falando a respeito de Paulo, dizendo que ele tinha um espinho na carne. Mas a Bíblia não dá muitos esclarecimentos a respeito do que significa essa expressão. Uns falam que é uma coisa, outros outras, mas na verdade, o que vem dessa palavra, o que é explicado pelo próprio apóstolo Paulo a respeito desse espinho na carne, é que é um mensageiro de Satanás. Pronto, aí eu tenho uma informação, e essa informação a respeito deste espinho na carne que o apóstolo Paulo tinha, do que é de Satanás, é claro que não pode ser uma coisa boa. Eu vejo ali que ele diz que esse espinho era um mensageiro de Satanás. Eu não sei se esse mensageiro era um homem, uma pessoa usada para falar coisas em seu ouvido, para ofendê-lo com palavras pesadas, quem sabe com acusações, quem sabe lançando no rosto do apóstolo alguma coisa que ele sofria quando ouvia. Pegava, ardia dentro dele. Era um mensageiro de quem? Não de Deus, de Satanás. Será que era um anjo? Eu não sei. Só sei que era um mensageiro. Só sei que fazia chegar em seus ouvidos coisas que machucavam. Tanto que ele diz que para me esbofetear. O que significa isso? Isso era uma agressão que ele sofria, como se fosse um soco na cara. Agredia o apóstolo. Amém, queridos? Quantas vezes nós estamos enfrentando uma mesma situação, onde, às vezes na própria família, no meio da família, onde às vezes no trabalho, onde às vezes, quem sabe até na própria igreja, você se sinta assim, sofrendo, sendo esbofeteado por palavras que machucam. E aí você vai orar. Você diz: Deus pode tirar isso de mim? Ele pode? Pode, porque Deus pode tudo. Mas acontece que a resposta de Deus para a oração que o apóstolo Paulo faz no versículo 8, então coloca de novo o versículo 8, ele orando, dizendo: eu orei 3 vezes, pedindo para Deus retirar isso de mim, mas a resposta é um não. Você vai ver no versículo 9, que Deus diz para ele assim: a minha graça te basta. Em outras palavras, Deus não ia tirar esse espinho do Paulo. E aí, meus queridos, nós começamos a pensar em quantas vezes a resposta que Deus dá aos nossos anseios, aos nossos pedidos, a resposta que Deus dá diante daquilo que nós lançamos em oração, entendendo que isso está chegando ao coração de Deus, muitas vezes pode ser um não, às vezes é um sim,
Às vezes Ele te cura, às vezes Ele te dá a bênção que você tanto precisa, às vezes Ele faz exatamente como você pediu, e nós lidamos com o sim de Deus maravilhosamente bem, ou pelo menos a gente deveríamos agradecer, deveríamos testemunhar, não perder a oportunidade de contar quantas vezes nós oramos ao Senhor e Ele entregou para a gente um sim. Seja curado, seja abençoado, seja feliz, tenha paz. Eu vou te ajudar a resolver essa questão. A tua família vai ser diferente do jeito que você está pedindo, o teu trabalho vai prosperar do jeito que você precisa e de como você está me pedindo. Os teus filhos estarão contigo exatamente como você está pedindo, e em tua mesa terá alegria do jeito que você está pedindo. Mas, amados, muitas vezes a resposta de Deus é um não. E o que Paulo está ouvindo aí, o apóstolo Paulo, olha, quem aqui acharia que o apóstolo Paulo não merecia receber esta graça do Senhor? Todos nós aqui gostamos do apóstolo Paulo, nós sabemos o que ele representa no reino de Deus, pelo Evangelho, para as causas da igreja, quem ele representa. Até hoje ele representa muito. Então você não daria este ganho de causa para ele? Sim, mas o Senhor não deu. O Senhor disse não. E aí me faz pensar, meus amados, que quando vem um não, não significa exatamente que o Senhor não se importa com o que você esteja passando. Entendam bem algo que a palavra do Senhor vem falando ao nosso coração nessa noite, que nosso Deus, sim, Ele permite algumas coisas ruins, Ele permite que a gente passe por sofrimentos, mas não significa que Ele tenha prazer com isso, não significa que Ele queira ver gente sofrendo, nem um ímpio. A essência de Deus é amor, dele vem graça e misericórdia. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que foi dado para ele um espinho na carne. E ainda que a gente não saiba o que é isso, dá para a gente entender, porque ele explica que isto, olha o que ele fala 2 vezes no mesmo versículo. No início ele diz assim: e para que me não exaltasse. E no final do versículo ele repete, ele diz assim: a fim de não me exaltar. Então a gente começa a entender que esse espinho na carne tinha um propósito na vida dele. Me faz acreditar que isto é uma espécie de tratamento pelo qual o apóstolo tinha que passar. Ora, se ele mesmo está dizendo é para que eu não me exaltasse, a gente já percebe que está trabalhando em alguma coisa que deve tornar o apóstolo Paulo, vejam bem, mais humilde, né? Que ele não ficasse soberbo com aquelas excelentes revelações que haviam sido dadas a ele. A gente percebe que isso era um tratamento de Deus, tinha um propósito. E aí, meus queridos irmãos, a gente precisa entender que nós também muitas vezes poderemos passar por esses tratamentos, e eles são feitos através, Jonatas, de um sofrimento. Sabe, nem todo sofrimento pelo qual nós passamos ou enfrentamos significa que está sendo um tratamento, mas todo tratamento passa por um sofrimento. Observe as pessoas que estão enfermas, mesmo aquelas que estão em nosso meio aqui, poderiam testemunhar agora, de que para serem curadas de suas enfermidades, passaram por um tratamento que muitas vezes é difícil demais, é sofrido demais. Nessa semana eu tive uma experiência, fiquei com um irmão aqui da igreja, que eu só não vou falar o nome dele porque ele não autorizou, mas eu o acompanhei ali no Hospital Paulo Sacramento. Se você ficar olhando para mim, eu vou acabar entregando a rapadura. Queridos, estive com ele lá e olha, nós ficamos 6 horas naquele lugar.
pude ver o sofrimento de quem estava ali. Mas por que passavam por isso? Porque estavam sendo tratados. Em outras palavras, isso era necessário, difícil, doloroso, mas necessário. E quando o apóstolo Paulo diz, para que eu não me exaltasse, a gente começa a entender o motivo pelo qual ele estava passando por aquele sofrimento. Tem que fazer a gente entender que determinados sofrimentos, eles também têm um viés de tratamento. É para nos tornar alguém melhor. Note que ele agora tem essa consciência, e ele já explica isso. Mas no versículo seguinte ele diz, sobre isso eu orei, olha só, 3 vezes. Pode colocar o versículo 8. Ele diz, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que esse espinho se desviasse de mim. E a oração de Paulo revela aquilo que nós normalmente queremos a respeito dos nossos sofrimentos, que esse sofrimento se desvie de nós. Mas, como nós já vimos, isso tinha um propósito. O que ele não entendia no primeiro momento, o que nós não entendemos tantas vezes num primeiro momento, amados, é o Espírito Santo quem vai revelar. Quantas vezes servos de Deus receberam um não do Senhor? Você acha que Moisés não queria entrar na terra prometida, irmãos? Fala aí, ele foi chamado, ele foi o libertador do povo, ele foi o líder daquele povo, ele caminhou na frente daquele povo, e quando chega num monte, onde ele pôde avistar a terra prometida, você acha que ele não queria entrar lá? Mas o Senhor disse para ele, ver você vai, mas entrar lá, não. E Davi, homem que sempre provou ser um adorador de verdade, um desejo intenso de construir o templo de Jerusalém, juntou recursos, organizou pessoas, trabalhou nesse sentido, mas na hora que o projeto tinha que seguir em frente, sabe o que Deus disse para ele? Não é você, é o teu filho. É um não. Então, meus amados, nós precisamos entender que às vezes as coisas elas não serão do jeito que a gente quer, mesmo que a tua intenção seja a melhor. Você quer saber? Tudo que vem de Deus, toda resposta que vem de Deus é boa, tanto sim como não. Mas se você me perguntar, quantas vezes eu aprendi mais, quantas vezes eu cresci mais, quantas vezes eu mudei mais, se foi no sim ou se foi no não, eu te falo sem medo de errar, e acho que esse é teu caso também. Foi quando Deus te disse não. Isso não é do jeito que você pensa, isso não vai acontecer do jeito que você quer. Quando Deus diz para ele, a minha graça te basta, significava assim, viu, a minha graça é tudo que você precisa. E sabe o que a gente às vezes, pensa sobre isso? Que a graça é uma coisinha de nada. Você está pensando que a graça de Deus sobre a tua vida é pouco? Então deixa eu te falar, você está muito enganado. Porque trocar um espinho na carne pela graça é um grande negócio. Agora, ele diz assim, por quê? Por que que a minha graça te basta? E Deus explica, olha Paulo, sabe por que a minha graça te basta? É porque o meu poder, isso é Deus falando com o apóstolo, não é? Então, o meu poder, ele se aperfeiçoa, aonde? Na tua fraqueza. E isso é algo que nós precisamos que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa vida. Agora, quando que o poder de Deus ia se aperfeiçoar na vida do apóstolo Paulo? Aonde? Era na fraqueza dele. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Sabe, queridos, então, isso vem mostrando o quanto tantas vezes a gente tem dificuldade para entender essa questão.
Sabe o que o Senhor me mostra aí, nesse versículo que está na tela? Quando ele diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, o Senhor está me mostrando 3 poderes. E isso foi muito forte na revelação, e eu quero compartilhar com você. 3 poderes. E esses 3 poderes, meus irmãos, estão relacionados à interação entre os humanos, com Deus e com o poder do inimigo também. Tem um poder de Satanás? Tem. É limitado, mas você não pode subestimar, porque ele trabalha com engano. Ele faz você acreditar que o que é bom não presta, e o que não presta é bom. Ele tem o poder de te convencer, mas ele te engana. Agora, nós temos também um poder, sim, nós temos capacidades, coisas que podemos realizar, independente do poder de Deus, sim. Sim, você pode decidir muitas coisas na tua vida, pensando que a única coisa que você precisa é o teu poder, a tua inteligência, a tua capacidade, a tua força de vontade, tuas habilidades, tua infiltração, tua facilidade de se comunicar, enfim, você pode pensar. E muita gente, irmãos, parte para coisas importantes da vida, justamente contando só com o poder dele. Só. É quando começa um negócio, e ele acha, eu sou habilidoso, eu sei vender, eu sei comprar, eu sei fazer, eu sei administrar, eu sei criar processos. Outras vezes ele faz uma escolha de formação, ele decide estudar, olha, você é médico, você é engenheiro, você é isso, você é aquilo, mas enfim, qualquer curso que você pense, ele vai e ele diz, não, eu vou aprender, eu vou ser forte o suficiente para chegar até o fim, aprender muito, colocar todo esse meu esforço e vou ser um vencedor, amém. Eu não vou dar mais exemplos, mas entendam, amados, isso é contar com um poder humano, com um poder que eu tenho, você tem também, poder de caminhar, poder de falar, poder de convencer pessoas, de realizar coisas. Mas tem um outro poder que é o poder de Deus, e esse é ilimitado. Esse não é como o poder do homem limitado, ele é ilimitado. Esse pode transformar qualquer situação, pode abrir qualquer porta, pode curar qualquer enfermidade, pode consertar qualquer relacionamento, pode trazer qualquer novidade e a qualquer momento. Então esse é o poder de Deus. Quem crê no poder de Deus aqui? Agora vejam, amados, o que Deus fala para Paulo a respeito de poder? Ele diz, Paulo, é o seguinte, o meu poder, e aí nós já entendemos, o poder de Deus. O poder de Deus, que é imenso, ele se aperfeiçoa na nossa vida quando nós estamos fracos. Como é que você está se sentindo agora? Fraco ou forte? Capaz ou incapaz de resolver, de desembaraçar essa situação, de modificar esse sofrimento que está vindo através desse espinho na carne? Você está se sentindo forte o suficiente? Você tem um plano certeiro? Porque se você estivesse se sentindo forte assim, muito certo das tuas convicções, daquilo que você acredita que é certo, então é certo. Que você acredita que é errado, então é errado. Que você pensa do jeito que as pessoas têm que agir a teu respeito ou a qualquer respeito, você está forte. Porque se você estiver muito forte, irmãos, deixa eu te falar, isso é perigoso. Porque para aquele que está muito forte, para aquele que se exalta muito, vou falar um português mais claro aqui, Deus tira a mão. Podemos entender assim? Deus tira a mão.
É como se ele dissesse: bom, você acha que dá para ir? Então vá. Mas ele fala: o meu poder, Paulo, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você está fraco. Agora, entenda isso, irmãos. Olha, Paulo recebe essa palavra. Nós precisamos receber essa palavra definitivamente. Nós precisamos entender que podemos realizar muitas coisas, nós podemos ser muito abençoados, mas não com o nosso poder, mas com o poder de quem? De Deus. E para isso, é bem importante que a gente saiba o que significa estar fraco. É a mesma coisa que ser pobre de espírito. Entende? Não vou conseguir entrar nesse detalhe agora, o tempo não vai permitir. Então eu quero concluir o seguinte, irmãos. Paulo diz assim, Paulo diz como é que ele vai reagir diante de tudo isso que ele está recebendo do Senhor. E eu, amados, quero dizer que tão importante quanto ter entendido tudo até agora, é também saber como é que você vai reagir diante disso. Ora, se você quiser ficar indiferente com a tua vida, se você não tem um espinho na carne, se está tudo bem, você não está se sentindo nem forte nem fraco, você está mais ou menos, se você quiser deixar, está tudo bem, amados. Mas deixa eu esclarecer que isso tem a ver com você, isso tem a ver com a tua vida, isso tinha a ver com a vida do apóstolo Paulo. Era algo que, se ele seguisse, o beneficiado seria ele. E aí ele fala, como é que ele se comportou, como é que ele reagiu? Sabe, ele reagiu diferente do que muitos reagem, do que eu reagi muitas vezes. Sabe qual é a tendência? É desanimar, é largar, é abandonar, é se pôr numa posição de vítima, é de procurar culpado, é de ficar falando besteira do tipo: eu não tenho sorte nessa vida, comigo é assim, tudo acontece comigo, e fica com conversas desse tipo, porque não entendeu o não de Deus. Mas Paulo entendeu, e ele diz: olha, eu de boa vontade, não é empurrado, não é porque foi pressionado, mas ele de boa vontade, ele diz: eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Eu vou considerar as minhas fraquezas diferente do que eu estava pensando até agora. Eu vou dar glórias a Deus por tantas vezes que eu me senti fraco, que eu me senti incapacitado, que eu me senti impotente. Então vai além de entender, tem uma atitude aí. E ele diz por quê? Ele fala por quê? Sabe, é importante entender por que ele pensou assim, porque é difícil entender que a gente tem que dar glórias a Deus por um fracasso. Quem que dá glórias a Deus porque perdeu? Porque está sofrendo? Porque tem um espinho na carne? Porque Deus está te colocando num lugar que você não quer estar, você não quer estar, mas Deus está dizendo: é aí que você tem que ir. E aí Paulo diz: eu de boa vontade, eu estou entendendo que eu preciso dar graças a Ele por me sentir fraco desse jeito. Você acha que é fácil dizer isso? Não. Mas ele tem um porquê. Um porquê que muitas vezes nós não consideramos. E ele diz assim: é porque eu quero que o poder de Cristo habite em mim. Eu não quero ser poderoso, eu não quero um outro poder a não ser o poder de Cristo em mim. E aí, irmãos, vamos no último versículo. Pelo que sinto, olha, eu sinto prazer nas fraquezas. Talvez você não consiga entender isso, mas abre o teu coração agora, deixa o Espírito Santo falar com você, deixa. Porque a tua força não precisa ser forte. Entenda, olha, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Ou seja, o que é injúria? Quando você é insultado. E isso acontecia com o apóstolo Paulo. E o que ele está dizendo? Eu tenho até prazer nisso.
É como se ele dissesse assim: para mim isso é um sinal de que eu estou fraco. Eu passo necessidades, e ele dizendo: olha, eu tenho prazer até nas minhas necessidades, naquela dívida infindável, naqueles sonhos que eu tenho que sempre deixar do lado. Ele diz: eu tenho necessidades, mas eu estou entendendo por que eu tenho essas necessidades. Aí ele diz assim: nas angústias, por quem? Por amor de Cristo. Agora, amados, quando ele entendeu que a sua própria vida, ela não seria resolvida, ela não seria desembaraçada, ela não teria sentido, se tudo fosse como ele queria. Você está entendendo isso? Então ele diz assim, eu gosto dessa tradução, porque ela diz: porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Quando estou, eu sou. Então, o fato de você estar fraco agora, vivendo uma situação de injúria, de desagrado, de desaprovação, sabe aquele sentimento que você tem de estar isolado, aquela vontade que você tem de deixar tudo para lá e dizer: eu quero ficar no meu canto, não vou fazer mais nada. Pega essa palavra para você e entenda: é Deus quem está te dando esse espinho, é Ele quem está permitindo que você passe por isso. E se isso é um tratamento na tua vida, entenda: determinadas lutas, determinados mensageiros de Satanás, quando são permitidos por Deus, em outras palavras, quando é Deus que te coloca numa luta, é para te tratar, então vai trazer cura, aleluias. O resultado final é cura. Por isso que você não pode sair dessa luta. Eu estou entendendo que essa luta é para me tornar fraco, e se eu estou fraco, se eu não estou mais conseguindo saber o que eu vou falar, saber o que eu vou fazer, quem está comigo, quem não está comigo, quer saber? Eu estou fraco. Eu quero te convidar para ficar de pé agora, meus amados, e dizer claramente para você: pare de querer ser forte. Veja, quando o apóstolo Paulo diz: sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter prazer. Sabe, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisa que não basta entender, tem coisa que não basta conhecer. Sabe, entender que é de Deus que vem o poder, você já entendeu, querido. Não te falta entendimento disso, não. Conhecer a vontade de Deus, saber que a vontade dEle é que você seja usado segundo os propósitos dEle, isso você já conhece. O problema de muita gente não é falta de entendimento e não é falta de conhecimento. Então eu quero repetir aqui: se você vive uma fase dessa, em qualquer que seja a área da tua vida, se você está enfrentando esse espinho na carne no teu casamento, se você está enfrentando esse espinho na carne no teu trabalho, nos teus negócios, nos teus planos pessoais, sejam eles quais forem, se você tem um espinho na carne, você precisa solucionar isso, quem sabe até no ministério da igreja. Deixa eu te dizer que você já sabe, você já entendeu o que o Senhor quer de você. O problema não é esse. Paulo, ele não simplesmente entendeu, mas ele fez. Nosso problema é que muitas vezes a gente entende, mas não faz. Aí tem uma palavra em Oséias que diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Amém. Então, se você não tem conhecimento, você pode ser destruído, mas a palavra não diz que quem tem conhecimento constrói. A gente sabe que ter conhecimento ajuda a construir, mas nem tudo que se constrói é bom. Haja visto que pelo conhecimento do povo daquele tempo, de Nimrod, foi construída a Torre de Babel. Era coisa boa? Não, tanto que o Senhor destruiu. Tem obra que o Senhor quer que pare.
Então a questão não é o conhecimento só. Sabe, queridos, a nossa vida ela não é guiada pelo conhecimento que a gente tem. Um exemplo bem simples disso, eu aprendi há algum tempo, gosto de lembrar, é o seguinte: todo mundo conhece aqui o poder da Coca-Cola. Todo mundo sabe, entende que ela faz mal. Mas quem é que não bebeu uma Coca-Cola em cima da mesa, num dia de calor como estava fazendo, geladinha? A maioria das pessoas tomam Coca-Cola sabendo que ela faz mal. É um exemplo bobo, sim, mas para dizer a você que nós não somos guiados pelo entendimento que a gente tem das coisas. O que decide as saídas da vida é o nosso coração. Por isso que lá em Provérbios, eu acho que é 4:8, irmãos, eu não lembro bem, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. É guiado pelo teu coração que você toma as tuas decisões, não pelo conhecimento que você tem. Por isso que a gente sabe que tem que perdoar, mas não perdoa. A gente sabe que não pode fofocar, mas fofoca. A gente sabe que tem que orar, mas não ora. A gente sabe que cultuar é entregar ao Senhor uma adoração verdadeira. E muitas vezes a gente está aqui amarrado, não vendo a hora que acaba, e quando atrasa, a gente ainda fica: mas vai atrasar de novo. E você sabe por que você está aqui. Conhecer você conhece, mas nós não somos guiados pelo que conhecemos, nós somos guiados por aquilo que está dentro do nosso coração. Por isso que o Senhor diz: ame a mim acima de todas as coisas, e entrega teu coração inteiro, porque é no coração que reside o amor. Então, se nós amamos mais uma determinada coisa, é isso que vai nos movimentar. Por isso que a primeira lei de Deus é amar a Ele sobre todas as coisas. Você está entendendo isso? E então, meus queridos, por que tanta gente está sempre sofrendo sem entender por quê? O problema não é a falta de conhecimento, o problema não é entender uma palavra como essa. A gente entendeu perfeitamente. Aqui fica claro mais uma vez, para dar uma freada no orgulho do apóstolo esse bendito, ou maldito, sei lá, deve ser bendito, que o Senhor permitiu, né? O espinho na carne. Isso nós já entendemos. Agora precisa saber como é que a gente vai reagir. Como é que a gente vai lidar com isso? E nessa noite eu creio que o Senhor está querendo fazer com que você saia daqui, meu irmão em Cristo, com um entendimento mais elevado. Sabe por que Ele está falando isso com a gente? Porque Ele quer que a gente alcance um grau de maturidade que a gente ainda não tem, mas nós precisamos ter, porque é aí que está a nossa vitória. A nossa vitória não está no nosso poder, a nossa vitória está no poder de Deus sobre nós. Quem está entendendo isso? Mas além de você entender isso, você tem que viver dessa maneira. Então eu quero te dar sugestões práticas aqui, já que o tempo já foi mesmo. Mas irmãos, você vai levantar amanhã, ou quem sabe ainda hoje, você vai sentir na tua pele as picadas desse espinho que te atormenta. Talvez você levante amanhã, chega lá no teu trabalho, quem está lá? O espinho. O que é esse espinho? Um mensageiro de Satanás. Aquele que você fala assim, mas isso só pode ser usado pelo chifrudo para me atingir. E aí? Aí você vai chorar? Aí você vai desistir? Você não vai entender. E se você entendeu, como é que você vai agir? Porque é isso que vai fazer diferença na tua vida. Isto vai significar, irmãos, que você está retirando o poder
teu, que está habitando dentro de você e dando lugar para o poder de Cristo na tua vida. É o poder de Jesus que tem que estar no teu coração e não o teu. Mas eu repito, não basta entender, eu vou falar muitas vezes, não basta entender, mas você tem que corresponder a isso que você está entendendo. Então teu modo de agir, teu modo de pensar, a maneira com que você vai tomar as decisões, que sejam assim, isso está aqui mesmo. Você não é cego, você não vai dar uma de demente. Sim, o espinho está lá, o mensageiro está ali. Agora, como você vai olhar para ele? Rapaz, eu dou graças a Deus, sabe? Porque eu sei que Deus está tratando de mim, aleluias. Isso está abrindo as portas do meu coração para que o poder de Cristo venha e habite em mim. Quem creu nessa palavra? Não vou chamar ninguém à frente, só quero que você baixe a tua cabeça e permita, amados, que eu ore por você. Senhor Deus e Pai, amado nosso, nós aqui, Senhor, estamos recebendo esta palavra, que certamente fala com o coração de todos os que estão aqui e de todos que ouvirem esta palavra, porque certamente, com as inspirações do Teu Espírito, nós podemos entender que tem muita gente vivendo situações embaraçosas, que trazem um sofrimento, que age como uma agressão, que incomoda, deixa indignado, querendo entender as razões, querendo sair desta situação. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho pedir ao Senhor nesta hora, que junto com esta palavra, venha o Teu poder, Senhor, e que este poder encontre caminho no coração de todos os que nesta hora, Pai querido, estão entendendo que não é que a luta vai acabar, que não é que o desafio vai terminar, mas tudo será vencido. Todas as batalhas que o Senhor permitiu que eu e qualquer um dos meus irmãos aqui em frente, serão vencidas pelo Teu poder, Senhor. Que nós podemos contar com a Tua força e não com a nossa. Nós podemos estar fracos agora, mas nós não somos fracos. Essa fraqueza não está determinando a nossa identidade, mas essa fraqueza está determinando em quem nós confiamos. E nós confiamos no Senhor. E nós sabemos que não há relacionamento sem confiança. Então, meu Pai amado e bendito, que nós possamos sair daqui convictos de que o mais importante em nossa vida é permanecer num relacionamento saudável, sincero contigo. E isso se faz pela confiança que nós temos no modo como o Senhor trabalha, em tudo o que o Senhor permite que a gente viva, seja bom, seja ruim. Diante de tudo, Senhor, nós te damos graças. Sim, nós te damos graças, Pai, porque sabemos que nada está fugindo do Teu controle. É com este coração que assim nós nos colocamos diante do Senhor agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todos em... Quem creu, recebeu, pode aplaudir esta palavra, aleluias.